Amém, amados. Deus é bom em todo tempo. E é muito bom poder investir na obra de Deus. Invista. Durante esse mês, como o Alex falou, temos aí a oferta de alabastro, né? Foi passado aí, Gu, para eles, de alabastro? Pode ir passando nesse período aí, do lado, vai estar do meu lado aqui, enquanto nós vamos ler um trecho da palavra de Deus, né, que o Alex falou de estar enviando, mas você já pode aí ver sobre o que é a oferta de alabastro, né? Na Igreja das Arenas, ela foi levantada ali no finalzinho do período da Segunda Guerra Mundial, onde viúvas se uniram para ajudar a igreja em vários lugares do mundo. E hoje nós enviamos, né, durante o mês de fevereiro e o mês de setembro, todas as igrejas do mundo retiram essa oferta, né? As 4 principais ofertas do ano: a oferta de alabastro, a oferta de Páscoa, a oferta de alabastro e a oferta de ação de graças. Mas todo mês você pode enviar uma oferta para o Fundo de Evangelismo Mundial, que também é o lugar onde abençoa a vida dos missionários. Abra comigo em Mateus capítulo 18, eu li um trechinho inicial falando sobre o perdão no início desse culto, mas eu quero ler também, continuar essa leitura a partir do verso 21 até o 35, né, que fala sobre quantas vezes devemos perdoar um irmão. Então Pedro aproximou-se e lhe perguntou: Senhor, quantas vezes meu irmão pecará contra mim e que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus: não, te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Por isso o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar as contas com os seus servos. E passando a fazê-lo, trouxe-lhes um que lhes devia 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, com que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía, e que a dívida fosse paga. Então o servo, prostrando-se, reverente, rogou: sê paciente comigo, e tudo te pagarei. O senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um de seus conservos, que lhe devia 100 denários, e agarrando, o sufocava, dizendo: paga-me o que me deve. Então o seu conservo, caindo aos seus pés, implorava: sê paciente comigo, te pagarei. Ele, entretanto, não quis antes. Indo-se, o lançou na prisão, até que saldasse a dívida. Vendo os companheiros o que havia passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao seu senhor tudo o que acontecera. Então o seu senhor, chamando, disse: servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda porque me suplicaste. Não devia tu igualmente compadecer-te do seu conservo, como também eu compadeci de ti? Indignando-se o seu senhor, o entregou aos verdugos, até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes, cada um a seu irmão. Senhor Jesus, Pai, bendita é a tua palavra, e como a tua palavra é penetrante no nosso coração, nós precisamos agir com misericórdia, como o Senhor age com misericórdia conosco. Nós precisamos perdoar como o Senhor perdoou as nossas dívidas, as nossas ofensas, os nossos pecados. Derrama o teu Espírito sobre cada um que está ouvindo essa palavra, Pai. Ajude-nos, Senhor, a agir como o Senhor age com as nossas vidas, em nome de Jesus. Aqui a palavra é interessante, que ela fala primeiramente sobre quantas vezes devemos perdoar. O tema que eu dei para essa mensagem é: perdoar é um dom de Deus. Aqui Pedro fala: quantas vezes eu devo perdoar aquele irmão?
Quantas vezes eu devo perdoar aquele irmão que caçou de mim? Quantas vezes eu devo perdoar aquele irmão que tenta contra a minha vida? Quantas vezes eu devo perdoar aquela pessoa que me ofende todos os dias? Quantas vezes eu devo perdoar? Pessoal, é perdoar ofensas, dívidas. Não é perdoar a pessoa mal-humorada, não é perdoar a pessoa que não te cumprimenta, não é perdoar a pessoa que... Não. Isso aí é uma personalidade de cada um. Tem gente que dá bom dia, tem gente que não dá. Isso é educação, né? Mas é perdoar a ofensa, dívida. E Pedro estava perguntando isso quantas vezes? A tradução da Bíblia, no seu original, ela fala de 70 vezes 7, né? Os seus 490 vezes. Né? E continuar perdoando, quer dizer, e isso tantas vezes quanto forem necessárias. Outras traduções dá 77, né? Quantas vezes forem necessárias. A verdade é que o perdão não é um assunto de matemática, nem de regras, nem de leis, mas é um assunto de atitude. Eu preciso ter uma atitude de perdão. Perdão é uma decisão que eu tomo na minha vida. Não é de perdoar esse ou aquele outro, ou esse ou não aquele. É de decidir ter uma vida de perdão. Uma vida onde eu sou capaz de perdoar. Eu não preciso perdoar também todo mundo sem ter uma explicação, sem ter uma lição, sem corrigir. Não. Mas eu preciso entender que o perdão faz parte da vida do cristão. Que o perdoar faz parte da vida do cristão. O verdadeiro perdão não está limitado por números, mas o espírito que motiva. Nada pode justificar um espírito não perdoador. Segundo os ensinos da literatura judaica, é interessante isso. A regra observada entre os judeus era 3 vezes. Somente deve perdoar 3 vezes. Quando Pedro falou em 7 vezes, como um padrão possível, sem dúvida pensou que a sua regra fosse extraordinariamente generosa. 7 você lembra que é o número da perfeição na Bíblia. As citações a seguir ilustram a atitude de um judeu. Se um homem pecar a primeira vez, eles o perdoam. A segunda vez, eles o perdoam. A terceira vez, eles o perdoam. Mas a quarta vez, não o perdoam, de acordo com Amós 2,6 e Jó 33,29. E também quem diz cometeu pecado e se arrepende, eles o perdoam até 3 vezes. Não mais do que isso. Isso era de acordo com a tradição e a literatura judaica. 77 ou 70 vezes 7, o fato de haver bons intérpretes, aqui a maioria das autoridades nos ensina 70 vezes 7, de acordo com os originais gregos da palavra de Deus. E é um ensino bem claro. A vingança ilimitada do homem sem Cristo cede lugar ao perdão ilimitado dos cristãos. Perdão não é algo... Tem 2 coisas que eu ensinei aos meus alunos essa semana, sobre o que é quantitativo e o que é qualitativo. Perdão não é algo de quantidade. Perdão é algo de qualidade, é algo qualitativo. Perdão é algo que eu faço do fundo do meu coração. Não é algo que está relacionado a números, mas é algo do meu coração, de perdoar. Sabe, é importante esse ensinamento da palavra de Deus. Importante lição ensinada por Jesus. Perdão não é uma questão de número, mas é uma questão de atitude. Devemos perdoar quantas vezes forem necessárias. Quantas vezes forem necessárias, como Deus fez conosco. Imagina se Deus se limitasse a 490 vezes nos perdoar, ou 77 vezes. Você estaria perdido no inferno que cheira a enxofre e que pega fogo. É ali que você estaria. Perdoar é uma decisão de vida.
O evangelho de hoje nos faz refletir muito sobre o aspecto de vida que está presente no nosso dia a dia, o perdão. Várias vezes durante o dia, nós encontramos pessoas que têm necessidade de perdão, seja por uma ofensa no trabalho, seja por uma ofensa em casa, seja por alguém que tem uma língua pesada contra ela, seja por alguém que a roubou, seja por alguém que enganou, seja por alguém que ofendeu, seja por alguém que fez. Nós encontramos várias vezes no dia pessoas que precisam de perdão, sabe? Atitudes magoam as pessoas que amamos. Vemos o rosto com tristeza de pessoas. Muitas vezes um simples pedido de perdão sara tudo. Quando pessoas magoadas não são as que amamos, essa atitude de humildade torna-se ainda mais difícil. Saiba que perdoar é uma decisão muitas vezes diária. A pergunta de Pedro é relevante. Quantas vezes eu devo perdoar? Até 7? Não, te digo que até 7 mais 70 vezes 7. A realidade é que perdoar é difícil. E muitas vezes pessoas não sabem o que é perdoar. Perdoar não é um sentimento. Perdoar não é esquecer tudo. Ou melhor, não é ter a amnésia. Perdoar é uma decisão que eu faço. O que sente não interessa, porque a decisão de perdoar está no coração. E aquele que perdoa está livre. Você pode perdoar e muitas vezes continuar se sentindo incomodado, aborrecido. Mas pela palavra de Deus, podemos ver que perdoar é fácil, não sendo um sentimento, mas sendo uma decisão, sabe? Tem muitas pessoas que se recusaram a perdoar, tiveram as suas vidas doentes, tiveram as suas vidas amarguradas, tiveram as suas vidas com uma raiz de amargura profunda, porque simplesmente não perdoaram. Tem que perdoar a esposa, tem que perdoar o marido, tem que perdoar o vizinho, tem que perdoar o colega, tem que perdoar o patrão, tem que perdoar pessoas que simplesmente por te ver e ver Cristo na sua vida te ofendem. Aqui no finalzinho desse trecho que eu li, do 33 ao 35, Jesus disse que se nós não perdoarmos do coração, cada um a seu irmão e as suas ofensas, Deus também não nos perdoaria de nossas ofensas, e até nos deixaria nas mãos dos atormentadores que são os demônios. Sabe? Perdão é uma coisa muito séria lá no céu. Perdão é uma coisa muito séria no céu. Deus perdoou-nos para que as nossas maiores ofensas fossem esquecidas e a salvação viesse para a nossa vida. Nós não temos o direito de não perdoar as pessoas. Saiba disso. Nem eu e nem você temos o direito de não perdoar alguém. Deus perdoou todos os nossos pecados. Deus perdoou todas as nossas ofensas. Deus perdoou todas as nossas dívidas. E é importante isso nós sabermos, sabe? Essa parábola ensina de um senhor que perdoou, o dinheiro da época, os talentos, os denários, perdoou uma dívida bem alta de um dos seus servos, porque ele se compadeceu do seu servo, falando: "Sê paciente comigo, e tudo te pagarei." Ele não esperou o servo pagar. Ele falou: "Pode ir, sua dívida está perdoada." Só que esse servo, quando saiu, encontrou alguém que devia para ele e não perdoou essa dívida. Agarrou a pessoa pelo pescoço e o jogou no cárcere. Além de ensinar essa semana sobre aquilo que é quantitativo e aquilo que é qualitativo com meus alunos, eu também ensinei sobre
o que antigamente se usava para pagar as dívidas. Antes uma pessoa se tornava escrava da outra, né, por dívida ou por guerra, na antiguidade. E muitas vezes quando você não devia, você ia pagando com a sua produção. E quando você não tinha mais produção para pagar, porque os impostos eram altos ou a dívida estava crescendo, eles pegavam pessoas que trabalhavam para você. Quando acabavam as pessoas que trabalhavam para você, eles começavam a pegar pessoas da sua família, até só sobrar você. E aqui fala que esse senhor ia recolher todas as pessoas daquela família, mas ele agiu com misericórdia. Só que o seu servo não agiu com misericórdia com um conservo, ou não agiu com compaixão. E quando o seu senhor soube, essa foi a palavra: indignando-se o seu senhor, o entregou aos vergulhos, até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também o Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoar cada um o seu irmão. Sabe, é importante nós entendermos esse processo. É importante nós entendermos o processo do perdão. Perdão é a ação humana de se livrar de uma culpa, uma ofensa, uma dívida. Perdão é um processo mental que visa a eliminação de qualquer ressentimento, raiva, rancor, ressentimento negativo sobre uma determinada pessoa ou por si próprio. Na palavra de Deus, o perdão está relacionado a um processo de purificação espiritual, presente em quase todas as doutrinas religiosas, mas principalmente na religião cristã. Foi através do perdão que nós encontramos a salvação, sabe? O Salmo 86:5 fala: Tu és bondoso e perdoador, Senhor rico em graça para com todos os que o invocam. O Senhor é bondoso e perdoador, Senhor rico em graça para com todos os que te invocam. Deus quer que você o conheça. Deus quer que você entenda o que é o perdão. Deus quer que a sua vida seja um lugar de graça e de verdade, um lugar de amor, um lugar de perdão, um lugar da presença dEle. Eu te convido esta noite a ajoelhar no lugar que você está. Se hoje você precisa perdoar alguém, se hoje você precisa pedir perdão para alguém, que ao dobrar os seus joelhos aonde você está, você decida por uma vida na presença de Deus. Você decida por seguir os passos de Jesus, aquele que nos perdoou de todo pecado, aquele que decidiu não olhar para a nossa vida torta, mas olhar para a nossa vida glorificada, redimida, perdoada. Senhor Jesus, eu quero nesta hora pedir por cada irmão, cada irmã, cada um que nos assiste, pedir que o Teu Espírito Consolador, que o Teu Espírito, Senhor, que transforma e purifica o nosso coração, que o Teu Espírito venha sobre nós, ó Pai, derramando a Tua presença santa e o Teu poder sobre as nossas vidas. Que o Senhor, de maneira especial, ó Pai, nos dê força, aquele que não consegue perdoar, aquele que não consegue esquecer, aquele que não consegue deixar o Espírito Santo sarar o seu coração, que hoje decida por viver uma vida onde o perdão, a graça, a manifestação do seu amor é verdade. O dinheiro não é mais importante do que o relacionamento contigo.
Um erro do passado não é mais importante do que o relacionamento contigo. Uma falha humana não é mais importante do que o relacionamento contigo. Um desvio de caráter não é mais importante do que o relacionamento contigo. Falhas alheias não são mais importantes do que o relacionamento contigo. Uma maldição que caiu em algum lugar não é mais importante do que o relacionamento contigo. Ajuda-nos a vencer os traumas, os problemas, as dificuldades, os desvios de caráter de outras pessoas. Ajuda-nos também a não carregar os problemas dos outros. Ajuda-nos, Senhor, a viver uma vida onde o perdão é algo natural. É algo que vem do céu para a nossa vida. É algo que nós aprendemos de Jesus. E aprendemos a derramar sobre outros que vivem ao nosso lado. Traz um novo espírito. Traz um novo pensamento. Traz um novo tempo na vida daqueles que hoje decidiram por viver o perdão, por viver o amor, por viver a comunhão, por viver a tua graça, por viver a tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o teu rosto sobre ti e te dê a paz. Que a graça do Filho de Deus, as doces consolações do Espírito Santo e o amor de Deus Pai esteja hoje e para sempre sobre a sua vida. Em nome de Jesus. Amém.